E aí, bora desvendar hoje um instrumento do nosso sistema jurídico que é, assim, quase um segredo para muita gente: o recurso ordinário constitucional. Pensa nele como, sabe aquela porta de emergência num corredor que parece não ter mais saída? É uma chance de recorrer quando parece que não tem mais para onde ir. Então, vamos mergulhar nesse problema. Imagina só a cena. Um processo já nasce num tribunal superior, tipo no STJ. Aí vem a decisão, e ela é contra. E agora? Recorrer para onde? Parece que não tem mais o que fazer, né? Afinal, não tem um tribunal de apelação normal acima deles. É um verdadeiro beco sem saída. Pois é justamente aí que a nossa Constituição Federal entra com uma solução, digamos, bem elegante. Ela criou um recurso super específico para garantir que, mesmo nesses casos complicados, o direito de ter o caso todo reanalisado seja mantido. E esse é o papel do recurso ordinário constitucional, ou, para facilitar, o ROC. Mas vamos lá, vamos quebrar esse nome. Por que ordinário e por que constitucional? Cada uma dessas palavras é uma pista sobre como esse recurso funciona. Entendendo o nome, a gente entende a mágica toda. A resposta está no próprio nome, olha só. Primeiro, ele é constitucional, porque as situações exatas em que ele pode ser usado estão listadas lá, direto na Constituição. Não é qualquer lei que define isso. E segundo, ele é ordinário, porque, diferente de outros recursos que chegam lá em cima, ele funciona como uma apelação comum, permitindo uma análise bem ampla do caso. E aqui está o pulo do gato. Enquanto recursos famosos como o especial e o extraordinário só deixam discutir se a lei foi aplicada certo ou não, o ROC abre a porteira. Com ele, os ministros podem olhar as provas de novo, reanalisar os fatos, discutir tudo do zero. Na prática, é como se o STF e o STJ virassem um tribunal de segunda instância. Agora, claro, essa ferramenta superpoderosa não pode ser usada de qualquer jeito. A Constituição desenha um mapa bem preciso. Então vamos ver quais são as estradas que levam um caso até o STF ou o STJ usando o recurso ordinário. Para chegar no STF, o caminho se abre em duas situações principais. A primeira é quando um daqueles remédios constitucionais, sabe, habeas corpus, mandato de segurança, essas ações para proteger direitos básicos, é negado logo de cara, em única instância, por um tribunal superior. A segunda situação é em decisões sobre crimes políticos. Nesses casos, a porta do STF se abre para o REOC. E olha, isso não é achismo ou interpretação, não. A regra está lá, escrita na pedra, na nossa Constituição. É o artigo 102 que detalha direitinho essas competências. É a lei maior que dá a base para esse recurso chegar no Supremo. Agora, para o STJ, o recurso ordinário aparece quando um habeas corpus ou um mandado de segurança é negado em única instância, seja nos Tribunais de Justiça dos Estados ou nos TRFs. E tem também uma terceira situação, bem específica: aquelas causas que envolvem um país estrangeiro contra um município ou uma pessoa que mora aqui no Brasil. E, de novo, a fonte de tudo isso é a Constituição. Dessa vez, a gente olha para o artigo 105. É ele que define com precisão quando o STJ tem que julgar esses recursos, garantindo que a regra seja aplicada certinho. E aqui tem um detalhe muito curioso, um verdadeiro atalho processual. Nesses casos que envolvem um país estrangeiro contra um município brasileiro, por exemplo, a decisão do juiz federal lá da primeira instância não sobe para o tribunal regional, como seria o normal. Não, ela pula essa etapa e vai direto para o STJ através do ROC. É uma exceção que mostra bem como esse recurso é único e poderoso. Ok, já entendemos o que é, quando cabe, mas e na prática? Como é que se monta um recurso desses? Vamos dar uma olhada nos elementos essenciais para construir a peça. Primeira regra, a regra de ouro: o prazo. Na grande maioria das vezes, são 15 dias úteis, contados da publicação da decisão, para apresentar o recurso. Tem uma exceção bem rara de 5 dias, em alguns casos de habeas corpus, mas a regra geral é 15 dias. Perdeu o prazo, já era, perdeu o direito. A estrutura da peça também é bem particular. Ela é dividida em duas partes. A primeira é a chamada peça de interposição. É um documento bem curto, só para avisar o tribunal que deu a decisão original: olha, estamos recorrendo. A segunda parte, que é o coração do recurso, são as razões recursais. É aqui que vem toda a argumentação e ela é dirigida para o Tribunal Superior, que é quem vai julgar de verdade o caso. Esse esqueleto aqui de um ROC mostra isso perfeitamente. Repara na primeira parte, que é dirigida ao juízo ACO. Esse é o nome técnico para o tribunal que deu a decisão. E logo depois começam as razões para o juízo ad quem, que é o tribunal que vai julgar o recurso. Separar as duas é uma formalidade, mas é crucial.
E dentro dessas razões, tem uns tópicos que são obrigatórios. Um dos mais importantes, que pode derrubar o recurso antes mesmo de começar, é o da tempestividade. Aqui o advogado tem que provar, com base na lei, que o recurso foi protocolado dentro daqueles 15 dias. Se não provar isso direitinho, o tribunal nem vai ler o resto. E por fim, vem a seção dos pedidos. É aqui que tudo se amarra. É basicamente a lista de desejos para o Tribunal Superior. Que o recurso seja aceito, que a decisão anterior seja totalmente reformada e que o direito que a pessoa está buscando seja finalmente garantido. É o objetivo final de toda a argumentação. E para fechar, 2 detalhes processuais bem importantes. Primeiro, o ROC não para automaticamente os efeitos da decisão anterior. Se precisar que a decisão fique suspensa, tem que pedir isso separadamente, numa liminar. E segundo, o tribunal que perdeu, digamos assim, ele não faz nenhum filtro. Ele só recebe a peça e manda para cima. Quem decide se o recurso é válido ou não é só o STF ou o STJ. Bom, depois de ver todos esses detalhes técnicos, vamos dar um passo para trás. Afinal de contas, por que esse recurso é tão fundamental para o nosso sistema de justiça? Qual é o verdadeiro papel dele nisso tudo? Essa citação aqui, olha, ela resume a essência da coisa. O ROC força as nossas cortes superiores, que geralmente estão focadas em discutir grandes teses de direito, a descer para o campo de jogo, a agir como um tribunal de apelação, mergulhando nos detalhes de casos bem específicos e permitindo essa revisão completa. E isso nos leva ao ponto central. O recurso ordinário é a materialização daquele princípio do duplo grau de jurisdição, justamente nas situações em que, em tese, ele não existiria. É a segurança de que não importa onde o processo comece, sempre vai existir a chance de uma segunda olhada, de uma reanálise. E isso é um pilar da nossa ideia de justiça. Então, fica a reflexão. Embora seja um recurso usado em situações bem específicas, bem técnicas, o recurso ordinário constitucional funciona como uma peça-chave de segurança no nosso sistema, garantindo que o direito a uma revisão completa do caso seja uma realidade para todo mundo. É a prova de que, às vezes, uma ferramenta de nicho é, na verdade, um pilar fundamental da justiça.